Boa noite, amigos e amigas do Grupo Espírita Paulo Estevão. Vocês devem estar achando estranho eu estar aqui no dia da palestra, sexta-feira, mas aconteceu um imprevisto. O palestrante, o Lindenberg, ele infelizmente não pôde dar a palestra e eu vim substituí-lo. Ele teve um probleminha com a internet e eu estou aqui para substituir o nosso queridíssimo irmão Lindenberg. Tá bom? A nossa palestra, eu vou falar sobre um tema bastante importante e muito necessário para os dias de hoje, que se chama dar e receber. Dar e receber. Eu estou aqui na minha casa e eu vou passar essas imagens, como se você estivesse no Grupo Espírita Paulo Estevão, tá bom? Vai ficar só contrária às letras, mas você vai conseguir acompanhar essa palestra juntamente comigo. Mas antes de iniciar a nossa palestra, eu vou aqui dar alguns informes importantes do nosso grupo espírita, que a partir, deixa eu dar uma lida aqui, retorno das atividades da evangelização infantil, que todos nós gostamos bastante, jovens e a escola de paz também, tudo isso em formato virtual, através do Google Meet, a partir do domingo 14/3. E aí a gente vai disponibilizar uma turma para cada ciclo, e cada turma em sua sala virtual. Todos os domingos, como tradicionalmente o Grupo Espírita Paulo Estevão faz esse acolhimento com os adolescentes, com as crianças e com seus pais, na evangelização infantil, aos domingos às 9 horas. As matrículas através do site ou do WhatsApp, 85, prefixo 999630743. Esse é o nosso aviso sobre o retorno das atividades da evangelização infantil. O outro aviso é que as doações do Grupo Espírita Paulo Estevão de alimentos, de cestas básicas, que comumente nós fazemos sempre, estão acontecendo. Diante dessas decisões, o Comitê de Saúde do Governo do Estado, ele disponibilizou, o Grupo Espírita Paulo Estevão está recebendo as doações de alimento apenas no nosso sistema de plantão online, o plantão Drive-Tour, na sede da Água Fria, nos seguintes horários: aos sábados, das 8h30 às 11 horas, e o acesso é o portão dos fundos lá do nosso Grupo Espírita Paulo Estevão, tá bom? É basicamente isso, e vamos começar a nossa palestra, tá ok? Vocês me escutam bem? Dá para me escutar direitinho? Acena com a mão aí, por favor. Pronto, vamos iniciar a nossa palestra. Pronto, estão acenando. Isabel, Marli, a Jaque, boa noite. Quando haverá a próxima turma do Oeste? Depois a gente fala. Hoje aqui é a palestra, tá bom? Depois a gente vai deixar os informes na página do Grupo Espírita Paulo Estevão. O nosso tema de hoje é dar e receber. Todo aquele que dá, recebe mais do que entrega. Quando o Mestre Jesus aportou esta orbe, teve a oportunidade de ressurgir como um ser humano, cheio de imperfeições físicas, porque moralmente, esse homem, esse ser, mas que se transformou em homem, não tinha defeito. O ser crístico é um ser perfeito. Mas ele veio a essa orbe na perspectiva de receber muito mais, porque ele sabia que quem dá recebe mais do que entrega. Jesus, a partir do instante que a porta, que adentra o planeta Terra, ele já mudou a vibração do sistema. Ele já transformou um planeta que vivia entre
situações adversas, conflitantes a respeito da lei de amor, Jesus, a partir do momento que adentra, já acontecem algumas transformações. E dar e receber. Quando nós temos a capacidade de construir esse fluxo do dar e do receber, as nossas comunicações, as nossas interações, elas passam a ser comunicações e interações perfeitas. Mas nem todos sabem dar e nem todos sabem receber. Para que essa construção de fluxo possa acontecer, é importante que eu compreenda as perspectivas, tanto daquele que está para receber, como daquele que está para se doar. Hoje nós estamos vivendo um processo muito difícil. A pandemia está instigando sentimentos muito benfazejos em nós. O altruísmo é um deles. Mas para que eu possa ser altruísta, eu tenho que entender e tenho que saber o que o meu irmão precisa receber. Então essa imagem ela fala bastante. Dar e receber é um equilíbrio. E esse equilíbrio nós devemos entender como se constrói esse equilíbrio. São perspectivas, são visões, são sentimentos que entram em conexão. Porque dar e receber, e aí eu me lembro muito bem de uma história budista, de um servo, ou vamos dizer um discípulo de Buda chamado Ananda, que ele tinha uma dúvida muito grande. Ananda chegou para Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado, e disse: mestre, por que você não dá o conhecimento para as pessoas? Eu tenho certeza, se o senhor der o seu conhecimento a essas pessoas que vivem no sofrimento material, essas pessoas irão perceber que esse sofrimento, ele pode ser estancado. E o Buda diz: vá ao vilarejo mais próximo e faça alguns questionamentos. Pergunte a eles o que é que eles necessitam para serem felizes. E Ananda assim foi. Foi no vilarejo mais próximo e questionou as famílias, família por família. Tinham mais de 50 famílias. E ao final, ele veio com um relatório e disse para Siddhartha, o Buda, o resultado dos questionamentos. O Buda perguntou: e aí? O que eles precisam para ser felizes? E Ananda disse: metade disse que precisaria de bens materiais, mais dinheiro para ser feliz. A outra metade se dividiu em 25%, que aqueles familiares queriam ter um pouco mais de oportunidades na vida, não apenas o dinheiro, mas a oportunidade de destacar-se, porque eles tinham nas suas convicções que a partir do momento que você era útil para o sistema, você, além do dinheiro, você também iria se sentir feliz, porque estaria exercendo algo de utilidade. E esses 25% que sobrou da metade, eles disseram que queriam ser mais, durar mais, viver um pouco mais, eram os mais velhos. E apenas 5% disseram que queriam casar os filhos de uma maneira muito feliz, porque seriam felizes. E quando Ananda falou tudo que tinha coletado de informações daquele vilarejo, o Buda disse: e eles não pediram o conhecimento? E Ananda disse: não, eles não pediram o conhecimento. Eu contei essa história para que você possa entender
que muitas vezes, quando nós não conseguimos construir um fluxo do dar e receber, é porque nós não estamos vislumbrando o outro como a nós mesmos. A perspectiva indulgente, ela não acontece quando eu não entendo o que o outro necessita para ser feliz, ou que o outro nem sabe, basicamente, o que é que ele precisa para ser feliz. São conexões que não são construídas, porque aquilo que eu entrego, eu tenho que estar ciente se o outro está apto para receber, ou se ele necessita receber. Eu vou contar uma história para vocês. Eu tinha um restaurante há muito tempo atrás, e essa história eu vou levar para o resto da minha vida. Eu estava no balcão, já finalizando, já estavam quase 2 horas da tarde, eu estava já formando as quentinhas, e normalmente a gente entregava as quentinhas, porque eu nunca gostei de jogar comida no lixo. Eu entregava essas quentinhas, e no ato de entregar, veio passando um rapaz. Ele estava sujo, era um pedinte. E ele estendeu a mão me pedindo ajuda. E imediatamente eu entreguei uma quentinha. E ele disse: eu não quero a tua comida. Naquele instante, eu fiquei possesso de raiva. E o ofendi de imediato. Chamei ele de ingrato, de mal agradecido. Eu estava ali ajudando e ele estava desprezando o alimento. Foi quando ele começou a falar. Ele disse: meu amigo, muito obrigado pela oferta do alimento, mas eu estou precisando de um dinheiro, ou se o senhor puder comprar uma medicação para minha filha, ela está no hospital precisando de uma medicação, porque a alimentação dela era uma medicação via enteral. Ela não estava se alimentando porque ela estava em coma e ela teve uma infecção. Então tenho que comprar um antibiótico. Naquele mesmo instante, pessoal, se tivesse um buraco, eu tinha me jogado dentro. Eu não parei para perguntar o que aquele rapaz precisava. Eu não parei para entender as suas necessidades. Eu não parei para fazer um questionamento simples. Perguntar o que ele precisa. Muitos de nós não conseguimos construir um fluxo do dar e receber porque simplesmente nós não procuramos saber o que os nossos irmãos estão necessitando. Nós não nos colocamos de forma indulgente. Nós não nos aproximamos para tentar ajudar. Nós apenas entregamos aquilo que nos sobra ou aquilo que muitas vezes não queremos mais. Mas normalmente esse fluxo do dar e receber não é construído. Não é feita essa conexão. E foi por isso que Ananda foi ao lugarejo e as pessoas, todas elas tinham querências diferentes. Todas elas tinham momentos, vivências diferentes. O que era bom para um não era bom para o outro. E ele questionou inicialmente o Buda e disse: Buda, por que você não entrega, mestre, por que você não entrega a sabedoria, o conhecimento para as pessoas? E a gente sabe que muitas não queriam e nem querem a sabedoria. Estão ainda aprisionados no contexto físico, material. Então esse fluxo, ele demora. É que nem uma história também. Está vendo esse macaquinho aí, ó? Ele está aí vendo um peixe, mas antes ele desceu da copa das árvores, porque viu um ser que estava ali na cabeça dele se afogando. Meu Deus, eu vou ajudar aquele bichinho que está se afogando. E ele desceu rápido, e na mesma velocidade que ele desceu, ele sacou o peixe fora. Quando ele sacou o peixe fora, achando que o peixe estava se afogando, o peixe começou logo a se debater. E ele disse: nossa, o bichinho quase que se afoga. Ainda bem que eu cheguei antes
e tirei ele de dentro da água. E o peixe se debateu, até que um ponto que ele veio a falecer. E quando faleceu, ali as letras estão pequenas, não dá para você ler, mas o macaco disse: pobre do bichinho, eu cheguei tarde demais, ele morreu afogado. Você entendeu que o macaco, ele foi na boa intenção de querer ajudar, de querer salvar a vida daquele animal, mas não parou para perceber o ambiente natural que aquele animal vivia, e ele acabou por matar o peixe. Muito acontece entre nós. Às vezes a gente está cheio de boa intenção, mas a boa intenção não basta. As boas ideias não bastam. Eu tenho que ter um pouco de singeleza, eu tenho que ter um pouco de sensibilidade com o outro para entender o que o outro necessita, para que esse fluxo do dar e receber possa ser perfeito. Eu falei no começo, nem sempre aquele que dá está preparado para dar, e nem aquele que também está recebendo está preparado para receber. Muitos conflitos de diversas ordens acontecem porque as pessoas não estão preparadas ainda para a construção desse fluxo. Esse fluxo de amor necessário, fundamental para as nossas vidas. Deus nos deu um planeta. Deus nos deu um planeta para que nós pudéssemos usufruí-lo. Está aqui, ó. No princípio criou o céu, a terra. Está aqui em Gênesis 1, versículo 1, capítulo 1. Deus nos deu um planeta. Deus nos deu um corpo físico. Deus nos deu a oportunidade de usufruir tudo aquilo que hoje nós temos através dos nossos sentidos, que nós podemos abarcar com as nossas percepções sensoriais, a nossa visão, o nosso tato, o nosso paladar, o nosso olfato, enfim. Deus nos deu para usufruir. Ele nos deu para que a gente pudesse melhor utilizar desse mundo e desse corpo físico. Mas não é um dado, é um dado emprestado. Nós somos apenas mordomos. Nós não somos donos do nosso corpo físico. Nós não somos donos do planeta. Houve apenas uma oportunidade de usufruir essa oportunidade de ressurgir nesse plano, para que através desse processo de retorno a essa órbita, porque essa escola é a escola da carne, e o momento moral que nós estamos vivendo é um momento onde o sofrimento ainda impera, o sofrimento da psicosfera humana, a dor do corpo físico. Por que impera? Porque nós não temos ainda a capacidade de assimilar, de absorver as informações mais profundas, porque nós somos ainda seres em evolução, nós somos seres ainda muito arregados à condição material. Por isso a escola é da carne, por isso a oportunidade de usufruir esse plano, esse corpo físico, mas não é nosso. Nós somos mordomos, mas nós recebemos de Deus. E o que é que nós estamos entregando? Nós recebemos, mas o que é que hoje você está entregando? As leis de amor, ou a lei de amor, podemos assim dizer, amar a Deus, amar o teu próximo, essas manifestações de uma cultura muito mais antiga, hoje, infelizmente, nós não conseguimos. Depois de 2000 anos, o Cristo veio para exercer tudo aquilo que os seus antecessores trouxeram. Veio para aplicar a lei, não veio tergiversar a lei.
Jesus veio para aplicar a lei. E até hoje, nós não conseguimos compreender essa lei que ele aplicou. Nos foi exemplo, mas que nós ainda não conseguimos aplicar essa lei do amor. Mas porque o Cristo já sabia há muito tempo dessa construção do fluxo do dar e receber. Essa imagem é muito interessante. Vocês veem aí um homem e várias gaivotas. Ele está de braços abertos. Ele está dando ou ele está recebendo? Ele está dando um bom dia, está agradecendo a oportunidade de estar vivo, ou ele está recebendo de braços abertos tudo o que esse mundo pode ofertar e que ele pode captar? Nós não sabemos quem é que está dando e quem é que está recebendo, porque normalmente acontece assim. Isso é um fluxo que se confunde. Muitas vezes quando eu entrego, eu não sei se sou eu que estou recebendo mais do que estou entregando. A mesma coisa, esses amigos aí, ó. Quem é que está dando e quem é que está recebendo? É difícil dizer quem é que está recebendo e quem é que está dando o abraço. Vocês percebem que isso aí, houve uma construção de um fluxo necessário para a vida, necessário para que todas as ações e as atividades possam fluir para o nosso aproveitamento moral. Mas nós temos que aprender muito mais. Nós temos que entender muito mais do que é dar, do que é receber, do que é participar, do que é se envolver, do que é merecer. É muito necessário isso. É fundamental. Eu li um livro um tempo atrás, desse escritor aí. O nome dele se chama Adam Grant. O livro se chama Dar e Receber. Foi essa uma das ideias em poder fazer essa palestra, depois que eu li esse livro. E lógico, em comunhão, em conexão com o Evangelho de Jesus, eu pude trazer, formatar essa palestra, para que a gente pudesse entender que isso é uma construção de um fluxo. Dar e receber. Adam Grant disse que existem três tipos de características, 3 perfis muito distintos do dar e receber. O primeiro perfil são dos tomadores, aqueles que tomam as oportunidades, aqueles que furtam as chances, aqueles que dilaceram muitas vezes as esperanças uns dos outros. Nós conhecemos pessoas assim, pessoas que tiram dos outros, achando que tirar do outro, ele estaria recebendo para si. Nós conhecemos muito bem pessoas assim, existem em vários âmbitos na nossa sociedade. Ele classificou os tomadores como o perfil mais agressivo, e realmente é. Quando eu tomo de você algo que não me pertence, eu vou te causar um dano no teu psicológico. Mas existem pessoas assim. Ele também classificou um outro comportamento, que é o compensador. Aquele que muitas vezes ele vai ser bom, ele vai ser gentil, ele vai ser honesto, mas só se ele receber isso primeiro. Se ele receber de você um ato de gentileza, ele vai ser gentil com você. Mas se ele receber de você um ato violento, ele será tão violento quanto você. Ele é um compensador. E nós também conhecemos pessoas assim. Tem gente que diz assim: dependendo das conveniências, então é você e suas conveniências. Se forem bom com você, você será bom. Se forem ruim com você, você será ruim. Dependendo das conveniências. Nós conhecemos pessoas assim.
Agora ele tipificou esse mais sensível ainda, que é o chamado doador. Aquele que sente-se feliz em doar-se, sente-se pleno quando está servindo o próximo, quando está se doando para minorar o sofrimento daquelas pessoas em sofrimento. Nós conhecemos também pessoas assim. Pessoas que se sentem felizes. Na casa espírita nós conhecemos muitas pessoas assim. Nós conhecemos assim também em outras religiões, como o catolicismo, a Umbanda, os nossos irmãos evangélicos, os nossos queridos irmãos budistas, enfim, existem doadores, pessoas que se sentem felizes em serem pessoas que minorizam o sofrimento do outro. Mas o Adam Grant, ele começou a aprofundar muito mais essa visão de doação, de ser doador. E ele classificou em duas áreas. Existe o doador alterista. O que é o doador alterista? O doador alterista é aquele que se doa, que se entrega, que está lá disposto a servir, mas não coloca a sua vida e a sua integridade física em xeque. Quando vê perigo eminente à sua frente, ele desvia, ele para de ser doador. Mas ele se sente bem em doar, ele se sente feliz em servir as pessoas, em diminuir seus sofrimentos. Agora, existe uma outra classe de doador. O doador altruísta. O que vem a ser o doador altruísta? O doador altruísta é aquele que morre por uma causa, que luta por uma causa que muitas vezes não é a sua causa, mas a causa do outro. Nós conhecemos também pessoas assim, que se dão, que se entregam e passam por perigo iminente e não mudam o seu roteiro, as suas iniciativas, o seu pensamento, a sua vontade. Quantas pessoas nos serviram de exemplos? Quantas pessoas nos serviram de direcionamento? Eu vou postar aqui alguns deles, para que vocês possam entender. Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher serviu, doou-se pela causa humanitária, amou, entregou-se, sentiu-se muito feliz e muito plena acima de qualquer um, porque ela fazia aquilo porque se sentia viva. Porque viver para a Madre Teresa de Calcutá é servir. E ela dizia sempre: eu sou feliz porque me entrego. E na entrega é onde encontro a felicidade. E tem uma frase dela, não vai dar para vocês perceberem porque está ao avesso, mas eu vou ler para vocês. Eu vejo Jesus e digo para mim mesma: este é Jesus com fome, e eu tenho que alimentá-lo. Este é Jesus doente, e eu tenho que cuidar dele. Madre Teresa de Calcutá. Um grande espírito altruísta, que entendia muito bem o fluxo do dar, porque recebia o sorriso, o abraço daqueles que ela amenizava o sofrimento. E ela dizia sempre: eu recebo muito mais do que eu entrego. Esse outro ser, que todos nós conhecemos, Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, a vida toda em doação, em devoção, a vida toda de maneira simples ele viveu, nunca quis receber benefício moral, aliás, benefício material. O que ele recebia das milhares de pessoas que ele atendia e que ele se contentava era apenas um sorriso. E muitas vezes, quando não via o sorriso, ele se contentava de toda forma, porque ele sabia que essa construção do fluxo de dar
era muito mais importante do que mesmo receber o retorno, porque ele já estava recebendo. A partir do instante que ele, nessa construção, nessa interação de servir, ele se sentia feliz, pleno, como Madre Teresa de Calcutá. Esses espíritos são espíritos muito similares nas suas formas de sentir, nas suas formas de se doar, nas suas formas de amar. Outro espírito, e aí tem essa frase: aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim, eu dou o dever de ser cada dia melhor. Eu dou o dever de ser cada dia melhor. Esse outro espírito que todos nós conhecemos, Mahatma Gandhi, a grande alma, um grande espírito, libertou a Índia do poderio britânico, doou-se plenamente o seu corpo físico, Satyagraha. Ele dizia que a violência nunca será a forma de comunicar, de construir interação. Agora, o amor, o altruísmo, o dar-se, sempre será o caminho mais fácil para ter uma construção de paz. E ele dizia assim, olho por olho, e o mundo acabará cego. O que ele quis dizer com isso? Vamos parar de violência por violência. Não vamos replicar a violência. Vamos trocar a violência por amor, por perdão. E foi assim, através desse ato singelo, humilde, simples e amoroso, que ele libertou a Índia. Que ele fez com que as pessoas na Índia pudessem entender que elas não precisavam se municiar, mas precisavam simplesmente dar as mãos, olhar um como irmão. E assim fizeram. E assim, através desse ato, desse gesto, desse estímulo de Mahatma Gandhi, libertaram a Índia do poderio britânico. E tem esse outro, para a gente finalizar, eu escolhi 4. Esse aí, que tomou aí a vacina contra o coronavírus semana passada, Dalai Lama. Esse ser também entende muito o que é dar, entende muito o que é receber. A vida toda foi e está sendo uma vida de entrega, uma vida de exemplo para todos aqueles que resolveram parar um pouco, analisar as suas condutas, refletir sobre os seus instantes e ressignificar os seus sentimentos. Ele é um grande mestre, um mestre da paz, um mestre do amor. E ele dizia assim, e ele diz assim: reparta o seu conhecimento, porque é uma forma de alcançar a imortalidade. É uma forma de alcançar algo que muitos de nós não vão compreender, o que é ser imortal. Nós somos espíritos imortais, mas o que nós fazemos aqui pode ser imortalizado para as futuras gerações. Esses seres aí que eu mostrei, esses seres serão imortalizados, de geração em geração irão falar deles, simplesmente porque amaram, porque construíram esse fluxo do dar e receber. Tiveram essa iniciativa de poder amar as pessoas, de se entregar para as pessoas. E o mundo recebeu. Os recebeu de braços abertos, porque eles abraçaram o mundo. E aí, de um por um, Madre Teresa, Chico Xavier, aí vem lá Mahatma Gandhi e o nosso Dalai Lama, que está colorido, porque os 3 já estão num plano espiritual, né? Então todos eles nos serviram muito, como exemplo, como Jesus, ainda hoje, nunca será esquecido, ser que amou. Jesus disse, nem perdoar
ele teve a condição de perdoar porque ele amou tanto, que ele nos compreendeu. Em certa palestra eu estava falando sobre perdão, e eu disse que Deus não nos perdoa e que Jesus não nos perdoa. E a senhora, acho que uma irmã evangélica, ela disse: meu filho, eu acho que você não leu as Escrituras. E aí eu falei para ela: você sabe por que Jesus não nos perdoa? Porque Deus não nos perdoa? Porque ele não se ressente. Ele nos compreende como espíritos infantis. Ele nos compreende como crianças, praticamente. Como uma criança de 2, 3 anos, que você não vai achar, você não vai chatear, se zangar o que a criança fizer. Então nós somos ainda seres muito infantis. Por isso que Jesus não nos perdoa, porque ele nos compreende. Porque Deus não nos perdoa, porque ele nos compreende. E sabe que nós temos que estar aqui para entender o que é amar. Como construir esse fluxo do dar e receber. Como construir esse fluxo de transformar a vida das pessoas de uma forma muito sutil. E aí eu trago aqui mais uma historinha para vocês de Chico Xavier. Chico Xavier tinha uma cadelinha chamada Boneca. Eu acho que muitos de vocês conhecem essa história, que a cadelinha, ela foi envenenada pela vizinha de Chico Xavier. Era uma cadelinha doente, mas Chico Xavier tinha um apreço, um carinho muito grande por ela, muito grande. E a vizinha também tinha um apreço, um carinho muito grande pelo Chico, e dizia: olha, o bichinho passa o dia todo, né? O dia todo está aí o desenho, o dia todo trabalhando, recebe muito pouco e ainda tem que cuidar dessa cadelinha doente. Eu vou matar essa cadelinha para ele ter esse descanso. Olha a percepção dela. E assim ela envenenou. Chico ficou muito triste, muito triste. E lógico, ficou um pouco ressentido com a sua vizinha. E numa das aparições de Emmanuel, seu mentor, Emmanuel disse: Chico, esse seu rancor está prejudicando os nossos trabalhos. Você vai na vizinha e vai procurar saber inicialmente o que é que ela gosta, para que você possa dar a ela um presente. Aí ele disse: mas eu vou ter que dar, ela matou meu cachorro, eu vou ter que dar um presente para ela. E aí Emmanuel disse: siga as minhas orientações. Essa energia densa que você está somatizando em você está dificultando para que os nossos trabalhos eles possam acontecer. Você tem que estar limpo disso. E assim ele fez o que Emmanuel pediu. Ele sabia que a vizinha era uma costureira e, com a condição dele muito difícil, comprou uma máquina de costura em várias prestações. E um certo dia chegou na porta da vizinha e bateu na porta, né, na campainha, a vizinha saiu e ele entregou essa máquina de costura para a vizinha. A vizinha, na hora que recebeu aquilo lá, abriu um sorriso, ficou emocionada, abraçou Chico, agradeceu. E naquele gesto de dar, de Chico, por ter entregue aquele presente, ele desfez aquela energia densa que estava ali, somatizada, com aquela lembrança ruim. E ele pôde sentir a alegria dela, porque ele sabia construir esse fluxo do dar e receber. Ele entregou a máquina de costura e recebeu dessa mulher um sorriso, o abraço, o carinho dela. E isso foi importante para que ele pudesse estar energeticamente limpo e pudesse fazer os seus trabalhos. E assim somos nós. E assim somos nós. Tem um livro de Emmanuel, esse livro, A Vida, né, Fonte Viva. Esse livro ele é fantástico. Vocês não estão conseguindo ver, mas eu vou ler. Na página lição 117, você vai ver essa frase: é mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo disse isso. Paulo disse em Atos dos Apóstolos: é bem mais aventurado dar do que receber. E nesse livro, Fonte Viva, o espírito de Emmanuel, ele fala bastante
sobre essa construção do fluxo do dar e receber, sobre essa oportunidade que nós temos e que muitas vezes nós desperdiçamos pela inveja, pelo rancor, pela mágoa, sentimentos que não são nobres em nós. E nós não entendemos que o fluxo de dar e receber inicia-se no perdão, na compreensão da falha do outro. Mas, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, nós impossibilitamos essa construção desse fluxo. E tem essa frase também. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida de quem te encontras. Segue ao próximo algo muito mais que o dinheiro te possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria, o teu tempo. Em verdades entrarás nas posses dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. É mais um ensinamento de Emmanuel nesse livro Fonte Viva. Se nós conseguirmos compreender que é através dessa construção, dessa solidez de sentimentos que são gerados nesse gesto de dar e no gesto de receber, tudo ficaria melhor. Tudo ficaria melhor. E tentando fazer também essa conexão com o Evangelho de Jesus, tem lá em Mateus, e eu fiquei um pouco confuso quando eu vi que em Mateus, aquele que tem, aquele que não tem, mas se não tiver o mérito para não ter, lhe será tirado tudo ainda, o que ainda lhe resta. Eu fiquei ainda um pouco sem entender isso, porque quando eu não entendi, eu não compreendia essa perspectiva, eu achava que estava errado. Mas olha, eu vou ver aqui para ler para vocês. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Mateus 13, 12. Até aquilo que ele não tem lhe será tirado. Mas por que isso? Para que ele possa aprender, para que ele possa ressignificar. Aqui é a escola da carne, onde nós aprendemos na dor no corpo físico, no sofrimento na psicosfera humana, que é a nossa psique, a alma. A partir do instante que nós não conseguimos entender aquilo que nós temos de oportunidade e murmuramos e reclamamos e não temos a capacidade de amplificar como os dons que todos nós temos, como a perspectiva de semear, aí é retirado de nós. É retirado para que a gente possa aprender a buscar nesse sofrimento, nessa condição, essa construção do fluxo, de entregar muitas vezes aquilo que nós nem temos, para que a gente possa receber, para que a gente possa entender que isso é necessário e é fundamental para as nossas vidas. Eu vou mostrar aqui essa imagem para que você possa entender também a necessidade de dar para receber depois. Esse rio aí é o Rio Jordão. Não sei se dá para vocês verem o Rio Jordão. Esse rio, ele abastece 2 lagos que são chamados de mares. O mar da Galileia e o mar morto. O mar da Galileia que Jesus caminhou por cima dele. Mas eu queria que a gente pudesse fazer um comparativo entre esses 2 lagos. Por que um é próspero e o outro é pobre? Simplesmente porque um dá e recebe e entrega, e o outro apenas retém. O mar está aqui bem, vou mostrar o Rio Jordão, aí ele, ó. Embaixo está o Mar Morto, em cima o Mar da Galileia. E aqui, no meio, existe um nascedouro de água potável, água límpida, que é no Jordão, e o Jordão entrega
para esses dois. Mas por que que o mar da Galileia é um mar próspero? Está aí o mar da Galileia. Por que que o mar da Galileia é um mar próspero? Porque o mar da Galileia, ele recebe a água, ao mesmo instante que ele recebe a água do Jordão, ele entrega para outros afluentes, para outros pequenos rios, faz conexão com o mar, diferente do Mar Morto. O Mar Morto, tudo que entra nesse mar, não sai mais. Ele fica literalmente, a sua fauna e a sua flora é simplesmente pobre, porque a água fica salinizada e a vegetação, ela não consegue nascer com riqueza. Tanto é que a sua fauna também é muito pobre, porque ele retém, ele não entrega, ele não dá. Então, se nós tivermos essa consciência de dar aquilo que temos hoje no nosso dia a dia, aquilo que nos faz valer, se nós tivermos essa consciência de entregarmos aquilo que também é necessário para nós, nós prosperaremos. Mas se nós retermos, nós empobreceremos. É simplesmente a avareza. Tem gente que vive na pobreza com medo da pobreza, porque achando ele que dividir o que recebe, ele estaria empobrecendo. Empobrecendo aquele que retém, aquele que não entrega, aquele que não consegue perceber essa virtude simples de amar o outro, fazendo com que o outro seja feliz também com aquilo que te pertence, doando, retribuindo, servindo, através de vários atos. A caridade é o ato principal. O Jordão, ele é caridoso, entrega para o mar da Galileia, entrega para o Mar Morto, mas só a Galileia, só o mar da Galileia consegue ser próximo como o Rio Jordão, porque ele também faz a mesma coisa. E aí eu trago o nosso inovidável, sofismável Allan Kardec, quando ele fala assim, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Não é Deus que retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no colo. Então a culpa não é de Deus, a culpa é de todos nós que infelizmente não conseguimos prosperar através de um ato simples de entregar, de repartir, de compartilhar. Compartilhar, inclusive, não só as coisas felizes, mas a tristeza também, porque quando nós dividimos com os nossos irmãos, fica muito mais leve carregar a vida, fica muito mais sutil viver essa vida, a vida de sofrimento, a vida de dores, porque nós estamos também repartindo, não apenas a alegria, mas também as provações difíceis, quando nós construímos essa conexão, de receber também do outro os seus ensinamentos, de receber também do outro as suas experiências. Kardec é magistral, é fantástico, quando diz assim: aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe grajeou, é que lhe coube em herança e ver cobrir-se de ervas parasitas, é seu pai quem lhe tira as colheitas, ele não lhe quis preparar? Espírito Amigo, Bordeaux, 1868. Então não é culpa do pai, se eu sou invigilante, se eu não consigo ser uma pessoa próspera, se eu sou pródigo, se eu não sei dividir, repartir, compartilhar, se eu não sei prosperar. A culpa não é do pai, a culpa é do filho que recebeu para usufruir esse plano físico, o mundo,
E este corpo, o corpo que nós recebemos, e que infelizmente sucumbimos às perspectivas menos felizes, os sentimentos que não são nobres em nós. A cobiça, o orgulho, a inveja, a avareza, e nos desencaminhamos da felicidade. É muito importante que a gente possa compreender isso, porque isso nos serve para a vida. E eu trago aqui um livro que se chama O Profeta de Khalil Gibran. Se você não leu esse livro, eu aconselho que você possa ler, porque ele tem vários ensinamentos. E um desses ensinamentos tem tudo a ver com a nossa palestra do Dar e Receber. Eu vou ler aqui. Ele fala sobre a dádiva. Khalil Gibran, o profeta, é uma história em que um homem chega em um local, veio de navio em um local, e ele tinha uma percepção muito sutil a respeito de tudo que o rodeava. E ele, ao retornar para sua terra natal, ele pôde ter um diálogo com muitas pessoas, e essas pessoas o questionaram a respeito de muitas coisas, a respeito da vida, a respeito do matrimônio, a respeito de tudo, inclusive a respeito da dádiva. E essa dádiva tem tudo a ver com dar e receber. Ele diz assim: eu daria mais só a quem merecesse. As árvores do vosso pai, do vosso pomar, não dizem isso, e nem os rebanhos das pastagens. Eles dão para poder viver, pois não dar é perecer. Essa foi uma das discussões em que um dos questionadores disse: eu só vou dar àquele que merecer. E aí ele disse: não, você vai dar de qualquer forma, não só em detrimento daquele que te deu, aquele que te possibilitou ser feliz por algum instante, através de uma entrega. Não, você vai dar para continuar vivo, para ser perene. As árvores nos dão os frutos, e esses frutos, cada fruto tem várias sementes, e várias sementes tem a possibilidade de cada semente daquela ser uma árvore. Então ele está entregando, a árvore está entregando os frutos para todos, para que ela nunca possa desaparecer. Olha que perspectiva, a natureza, ela nos entrega, e ela recebe essa oportunidade de ressurgir sempre, de ser perpétua sempre, porque ela entrega. Ela se torna aí imortalizada, como os espíritos que eu mostrei, que nos dão exemplo, como o próprio Jesus, que sempre nós lembraremos do ato singelo, fortíssimo de amor de Jesus por nós. É fantástico isso. E é magistral. Como a fruta, ó. Você está vendo o romã? O romã, existem várias sementes nessa fruta. Como eu falei, essas sementes, elas se transformam em árvores. E essas árvores, elas são eternas, e se eterniza-se uma vida através da entrega, através do ato de servir. E já está terminando a nossa palestra, e tem essa frasezinha que eu achei fantástica, eu não sei quem foi que fez, está no anônimo, mas ela diz assim: só recebe com qualidade quem sabe dar. Só dar com qualidade aquele que sabe receber. Entenderam aí? Aquele que sabe. Procure saber. Procure se colocar na posição do outro. A indulgência é fantástica, para que a gente possa construir esse ato do dar e do receber. Mas antes de terminar a nossa palestra, eu vou colocar um videozinho para que vocês possam entender um pouco sobre essa perspectiva do dar e do receber. Tá ok?
something special for Grandpa. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. You don't want this? Take it back. Hey. Look, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I decide. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, beautiful. You shouldn't have spent the money. Actually, Kevin paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Eu acho que vocês não conseguiram ver as legendas porque estava invertido. Mas esse vídeo, ele simplesmente finaliza a nossa palestra e mostra que o ato de dar, ele lá na frente, você acaba por receber todo aquele gesto de amor.
e o jovem que no começo deu o bolo para a criança, ele recebeu de um outro jovem, agora já estava na condição mais velha, um bolo para que ele pudesse festejar o seu aniversário. Então, aquilo que você dá, você vai receber. Se você deu amor, se você deu ternura, você também vai receber. É a lei do retorno. Então, que a gente possa, através dessa palestra, e foi de uma maneira um pouco mais difícil, porque dar palestra assim é mais complicado, mas eu quis passar para você que está aí a oportunidade de você olhar o seu irmão, não como aquilo que você quisesse para si, mas tentando perceber quais as suas necessidades. Hoje o mundo está passando um problema muito sério, que é essa pandemia. E a gente pode aproveitar esses instantes para ser altruísta, para ser generoso, para ser amável e para dar e receber. Um beijo no coração de todos vocês, um grande abraço e muita paz. Valeu!